Então, tudo bem, pessoal? Vamos iniciar então mais uma aula de microeconomia, a aula de hoje sobre elasticidade. Vamos começar a saga então, né? Sobre elasticidade. Esse aqui é um ponto bem importante, né? Ele realmente, assim, a elasticidade em si, o conceito de elasticidade é um pouquinho, inicialmente, ela é complexa, é diferente, assim, né? Então demora, e é normal isso, para alguns alunos é mais rápido, outros mais demorado, mas ela é um pouquinho complexa, assim. Depois, com o tempo, eu acho que acaba ficando mais simples para todo mundo, mas de início, realmente, ela tem uma certa matemática, e não é só a matemática, a interpretação também, né? A interpretação econômica, que é o fundamental, inclusive. Então, por isso que a elasticidade é bom vocês dar uma atenção. Nós temos 3 aulas, assim, na qual eu acredito que a gente vai ver tudo ou praticamente quase tudo que é importante assim em termos da elasticidade. E ela não para aqui, né? Claro que depois a gente, quando for analisar mercados, e em um ponto ou outro vai sempre estar a elasticidade entrando, é parte da análise econômica agora. Então, quanto antes você ter esse conceito, digamos assim, um pouco mais claro, melhor, né? Daí, lá quando a gente for analisar, por exemplo, monopólio, por que o monopólio só atua na parte elástica da demanda, aí fica mais claro alguns conceitos se você já tem essa parte mais bem constituída, assim, já construído esse conhecimento. Então, bora lá. Então, um conceito simples, né? A elasticidade em si é a medida da sensibilidade de uma variável em relação à influência de outra. Então, é uma forma de medir, digamos assim, a sensibilidade. É assim que alguns economistas definem, e a gente vai ver por quê, né? Tecnicamente, a elasticidade nos informa a magnitude de variação percentual em uma variável em decorrência da variação percentual de outra variável. Então, parece relativamente simples, né? Vamos pegar em termos percentual quanto que uma variável está influenciando a outra. Bom, mas para nós, o que a gente vai direcionar são os conceitos econômicos, né? Então, qual o tamanho da resposta dos produtores e consumidores à mudança de preço? A gente sabe qual é a direção, ou seja, a gente sabe que se o preço aumenta, o consumidor consome menos, o produtor produz mais. Então, a gente sabe a direção que ambos tomam em sua decisão. Agora, qual é a magnitude, né, disso? Ou seja, o quanto vai ser consumido mais, ou o quanto vai ser produzido mais, digamos assim, né? O quanto vai ser consumido menos e o quanto vai ser produzido mais se o preço aumentar. E vice-versa, qual é essa magnitude quando o preço cair? Então é isso que a elasticidade vai tentar fazer, né? Ela não vai só te responder a direção, mas o quanto também, qual é a medida em que o impacto de uma variação de preço vai ter sobre a variação da quantidade, sendo ela demandada ou sendo ela ofertada. Antes das empresas do governo decidirem mudar seus preços, deve antecipar a magnitude da resposta dos agentes afetados. Quanto a demanda de um bem aumenta quando o seu preço diminui? Quanto, né? Então, como eu falei para vocês, é interessante principalmente para o produtor, né, que vai colocar um produto no mercado e resolve alterar seu preço, saber o quanto que isso vai afetar a quantidade demandada do seu produto. Isso é essencial, né? Se você botar um preço muito caro, é possível que você tenha demanda, é possível sim, só que é possível que você afete a quantidade dessa demanda, né? De forma que talvez você nem ganhe tanto colocando um preço tão alto, talvez colocando um preço um pouco menor, você ainda mantém uma quantidade significativamente alta da demanda, e aí você vai continuar captando uma receita maior. Isso é claro, veja bem, a gente está fazendo uma análise e vai até colocar isso em conceitos matemáticos, mas vejam que é uma análise que é simples também do seu dia a dia. Você pode usar isso, né? Essa é uma coisa importante, que às vezes o aluno não se liga, alguns se ligam, depende muito do aluno, ou demora mais para se ligar, ou menos, não importa, mas no final todo mundo é capaz de se ligar nisso, que por mais que seja teoria, pessoal, claro que tem umas teorias que ainda estão em teste, talvez assim, e não são tão válidas, mas essas aqui já estão consolidadas de certa forma. Ou seja, o equilíbrio de mercado, essas coisas todas são simples, já na economia são quase uma lei, não é uma lei porque, claro, que existe casos específicos em que uma coisa ou outra não acontece, então não vale para todo sempre.
Mas basicamente sempre acontece dessa forma. Se o preço aumentar, vai aumentar a demanda, vai reduzir a demanda, vai aumentar a oferta, e se cair, vice-versa. E a elasticidade também. É óbvio que quando você está vendendo algo no mercado, o produtor, né, ele vai estar analisando isso, se o preço que ele está colocando, se está vindo muito consumidor, está vindo muito, né, clientes ou não, e se talvez não seja mais interessante reduzir um pouco o preço até, né, cair um pouco da receita do preço, mas ganhar com a quantidade de venda. Então a elasticidade, de certa forma, ela vai dar esse ânimo, né? Ela vai dar essa resposta, e que é o ânimo, né, do mercado que eu ia dizer. E aí, na verdade, o que acontece é que eu queria dizer para vocês também que as pessoas no dia a dia, no comércio, notam isso, né? Notam, porque isso é parte da economia. O que a gente vai fazer aqui é modelar isso, dar uma ideia na qual criamos um conceito que fique prático para vocês e que vocês usem isso no final, conceitualmente, algo que alguém, que de repente tem alguém que já trabalha com vendas aqui e tudo mais, que nota que essa questão do preço e da quantidade tem sim uma influência, né? E senão não teria promoção, senão não teria produtos que você quer muito e você nota que está caro, mas é porque muita gente quer. Então, né, essa resposta da demanda é a elasticidade. É isso que a gente vai ver agora. Bom, tecnicamente é o seguinte: se a gente está falando da variação, né, no caso da quantidade em relação ao preço, uma forma de medir essa variação é diretamente, ou seja, colocar a variação da quantidade sobre a variação do preço. Esse delta aqui, pessoal, quando vocês virem ele, assim, o que é comum na análise econômica, o delta sempre está representando, né, uma certa variação, uma variação na quantidade, nesse caso aqui, e uma variação no preço. Essa variação pode ser para mais ou para menos, mas representa uma variação, é como se fosse uma quantidade ou aumentou, ou diminuiu, né, no caso da quantidade, ou um valor ao qual o preço aumentou ou diminuiu. Então, isso é só uma variação que ocorreu, uma variação direta. Então, aí a gente usa o delta. Então, um exemplo era a gente pegar essa variação de forma discreta, né? Ou seja, pegar esse valor, quanto que aumentou a quantidade e quanto que diminuiu o preço, por exemplo. E coloco ali a razão entre eles, vai me dar uma taxa, com certeza, né? Olha, se eu aumentei o preço em 10%, vamos supor, né, que eu aumentei o preço em 10% e a quantidade de consumo daquele bem eu notei que caiu 5%. Então eu pego essas taxas, coloco ali o valor dela bruto, porque aqui é o valor bruto, né, pessoal? Então seria assim, se eu peguei 100 unidades de alguma coisa, aumentei o preço, né, de 10 para 15, ou seja, 50%, baita aumento, e aí essas 100 unidades vão cair para 60 unidades. O que eu tenho de variação direta? Variação bruta é 40 unidades na produção e 5 unidades no preço, né? Essa é a variação direta, aumentou de 10 para 15, caiu de 100 para 60. Aí eu coloco aqui essa taxa de variação e daria o quanto, né, da quantidade corresponde com esse aumento de preço aí. E aí vocês já notam que, claro, se eu fizer isso, tem algum problema. Tem um problema que é o seguinte: eu posso fazer isso comparando essas unidades desse produto que eu estou, em particular, trabalhando, vendendo, sei lá. Mas se eu quiser comparar isso com outros produtos, por exemplo, se eu quiser comparar banana com chocolate, sei lá, ou qualquer produto, aí eu tenho um problema, porque os produtos são unidades diferentes, com formas de medição diferentes, enquanto um é quilo, outro realmente é unidade, outro é mililitro, outro vai ser quilograma, sei lá. Ou seja, vai ter diversas unidades, diversas formas de contabilizar a quantidade de produto diferente. E aí eu vou estar comparando coisas diferentes, quantidade de carro com quilo de banana, por exemplo. Então, essa forma direta, assim como a gente está vendo, como vocês estão vendo aí, ela não é eficaz, porque ela só vai valer para o produto que eu estou fazendo comparando com ele mesmo. Eu não vou conseguir comparar entre os diversos produtos que existem na economia. Aí, claro que os economistas, e nesse caso aqui o John Hicks, é que vai dar um jeito em fazer isso de forma que ele seja válido para todo mundo, ou melhor, para todos os produtos. Outra coisa, quando eu falo da forma discreta, que é esse exemplo que eu estou dizendo para vocês, eu estou, na verdade, falando desse delta aí, né? Quando eu falo da forma contínua, e a forma contínua é fazer a taxa de variação
através da análise de uma função contínua, pode ser até uma reta, mas uma função contínua em si, aí eu estou usando essas derivadas parciais que vocês estão vendo aí, tá bom? Que inclusive devia ser derivada direta, eu tenho que arrumar isso. Ok. Bom, então, como eu falei para vocês, existem diferentes unidades de conta, como quilo, saca, grama, aqui tornando a medida de difícil comparação. Então, por isso, pessoal, que essa forma aqui, ela é válida somente para comparar o produto com ele mesmo, mas não é válida para comparar a elasticidade entre os diversos produtos. Isso vai ser essencial para nós, né? Então, ela está incompleta, digamos assim. Como é que a gente completa isso, né? Portanto, o conceito de elasticidade de preço da demanda é definido através da seguinte expressão. Então, essa aqui seria a expressão mais completa. É você tornar, então, em vez de taxas diretas, né, pegar a taxa percentual. Espera aí, vou dar um pause aqui. Acho que alguém está falando alguma coisa. Ok, voltando, então. Então, é a taxa de variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Isso não é o mesmo que estava antes, né? Antes a gente tinha a taxa direta, né? A quantidade bruta, a variação, mas era a quantidade e o preço bruto. Aqui a gente pega a taxa de variação, né? Que no caso seria a variação percentual. Então basicamente, a elasticidade dessa forma pode ser feita para tudo, né? Ou seja, ali em vez de banana e carros, que eu falei para vocês que um vai ser em quilo, outro em unidades, nesse caso aqui, você botando em percentual, você vai ter uma comparação direta, independente de quais unidades de conta está sendo feita lá do produto. Porque se você pega, sei lá, aumentou 10% o preço da banana e 10% o preço do carro, quanto que vai ser a variação das suas quantidades? Um vai ser 5%, outro 8%. Veja que em termos percentuais, aí você tem uma possibilidade de comparação, já que essas magnitudes das quantidades não vão estar interferindo nessa contabilização, digamos assim. Então, por isso que a elasticidade aí acaba pegando essa sensibilidade, né? Porque você vai pegar uma taxa em relação a outra. Ok? Então, mede a acessibilidade da quantidade demandada. No caso aqui, pessoal, a gente está falando da elasticidade de preço da demanda, lembrando isso bem. Vamos começar pelo lado da demanda e depois a gente continua, por isso que a gente tem 3 aulas, né? Para o lado da oferta. A oferta vai ser lá no finalzinho, porque ela é muito semelhante da demanda. A demanda é mais rica, ou melhor, tem mais conteúdo, porque no final das contas, a demanda tem várias influências, assim, que não é só o preço. O preço é o principal, essa aqui vai ser uma das principais elasticidades que vocês vão ver na teoria econômica, elasticidade de preço da demanda, a gente tinha que começar por ela, certo, né? Mas também tem elasticidade de renda, a gente vai ver que vai ter elasticidade cruzada, preço da demanda, e também, aí depois sim, a elasticidade de oferta, e a gente vai ver outros conceitos em paralelo. Então, a gente começa por esse aqui, que esse com certeza é o conceito mais utilizado, que vocês vão ver e na teoria econômica em outros pontos dela, tá? Então, elasticidade de preço da demanda. Estamos comparando as variações de preço em relação às variações da quantidade demandada, tá ok? Definida, então, como variação percentual na quantidade demandada de um bem ou serviço que decorre de variações percentuais no seu preço. Então, vamos fazer essa análise. E como é que a gente faz isso? Né? Tem uma definição. Para chegar na equação que representa realmente, vamos partir desse conceito básico que a gente criou aqui, que é a taxa de variação percentual da quantidade que está variando ali, né, e dividida pela variação percentual do preço que está variando ali também. Aí, a gente pode estender para a seguinte questão. A variação percentual nada mais é, no caso da quantidade, como vocês podem ver ali, a divisão, né, da variação bruta da quantidade dividido pela quantidade total, tá? Assim como a taxa de variação percentual do preço é a variação direta do preço dividido pelo preço antes da variação, né, digamos assim. E aí você tem então uma taxa percentual. Se a gente reorganizar essa equação, pode ver que ela está na forma discreta, como eu falei para vocês. Aí a gente chega nessa definição que é a mais usual. Se você for fazer uma conta da elasticidade, com certeza você vai usar essa forma que eu estou apresentando agora para vocês, que é a variação da quantidade dividido pela variação do preço vezes
a razão do preço pela quantidade. É mais simples de se calcular assim, acredite em mim, depois você fazer um exercício, vocês vão ver. Se quiserem usar outra forma, pode usar, mas desde que seja uma dessas formas aqui, você não se confundir, né? Se você quiser dividir a quantidade, a variação da quantidade pela quantidade, depois a variação do preço pelo preço e dividir um pelo outro, tudo bem. Eu acho mais simples você dividir as razões da quantidade e depois as razões ali do preço e quantidade. Tá? Em todo caso, se tiver uma função demanda, por exemplo, uma função linear que representa uma quantidade demandada, aí vocês vão ver que vai ser mais fácil fazer a derivada parcial, né, da quantidade em relação ao preço e depois dividir a razão preço-quantidade. Porque aí você tem uma função, como eu falei para vocês, representa uma função contínua, pelo menos, né, que é a função demanda. Ela pode ser linear ou não, né, mas a gente sempre vai trabalhar aqui com linear para facilitar o entendimento. Aí, derivando ela, você vai ter uma taxa, vai ter a taxa de variação, de certa forma, né, da quantidade pelo preço, vezes a razão preço-quantidade. Né? Então, ali você tem tanto a forma discreta, que é usando as variações, os delta, quanto a forma contínua, se caso você for usar uma função. A gente vai fazer isso. Então, tá aí, essa é a equação que representa, né, a elasticidade e preço da demanda. E vai ser sempre essa. Claro que, como eu falei para vocês, esse é um padrão da elasticidade ter uma cara parecida, digamos assim. Vai ter uma quantidade, uma variação de preço, preço e quantidade. O que vai mudar é o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo de relação de sensibilidade. Aqui, no caso, é a quantidade demandada em relação ao preço da demanda. Né? Mas, em outros casos, a gente só vai mudar essas variáveis. A equação, de certa forma, vai manter um padrão, não vai mudar muito. Então, se você, de certa forma, acabar fixando de como é que é a equação da elasticidade da demanda, a elasticidade em si, você sempre vai utilizar, só vai mudar a variável, se é a elasticidade da demanda, se é a elasticidade da oferta, se é a elasticidade de renda, preço da demanda. Mas a equação em si não vai mudar muita coisa, vocês vão perceber isso, ok? Então, a razão entre as duas variações pode ser interpretada como a derivada parcial entre as duas variáveis, como está ali. Então, a gente precisa interpretar esses valores que são calculados através daquela equação. Bom, quando a gente for fazer aquelas taxas de variação, vocês podem ver que se aumenta a quantidade demandada por um bem, é porque o seu preço deve ter caído, né? Então a variação do preço vai ser negativa. Ou o contrário, se aumentar o preço, quem vai cair vai ser a quantidade demandada. Então essa variação vai ser negativa. Vai ser, por exemplo, menos 5 unidades demandadas, menos 10. E dividindo pela quantidade total vai dar uma taxa negativa. Então o que acontece? No caso da elasticidade de preço da demanda, é comum se utilizar o valor absoluto, ou seja, usar o módulo na expressão da elasticidade da demanda, como vocês podem ver aí. Aí a interpretação vai ficar mais simples, porque sempre vai ser um preço positivo. Ok? Então, mesmo que a taxa de variação dê lá um preço negativo, a interpretação fica contra-intuitiva no preço está negativo. Então, é comum os economistas usarem o módulo. Tá? De início, vocês podem achar estranho o módulo, coisa e tal. É só a ideia de tornar positivo o resultado do valor da elasticidade e a interpretar ele a partir daí. Bom, vai ficar mais fácil vocês entenderem o que eu estou dizendo através dessa primeira interpretação aqui. Por exemplo, se a elasticidade da demanda der um valor maior que 1, então significa, pessoal, que a variação percentual da quantidade é maior que a variação percentual do preço. Então, assim, eu reduzi um pouquinho o preço e aumentou muito a quantidade demandada. Então, a taxa de variação do preço pode ser 2% e a quantidade demandada pode ser 5%. Se isso estiver acontecendo, significa que ele é bastante sensível a preço, a quantidade demandada. E significa, então, que, se isso é verdade, o valor que vocês vão achar no cálculo da elasticidade vai ser um valor maior que 1. Então, quando o valor for maior que a unidade, você já sabe que o que está acontecendo é que a demanda tem uma elasticidade elástica, se diz elástica. Ou seja, a demanda responde muito mais do que proporcionalmente a preço. E aí isso a gente conceitua como demanda elástica. Então primeira coisa, é simples, calcular, né, fazer aquele cálculo que a gente viu das variações de quantidade, depois razão entre preço e quantidade, e vai ocorrer um valor ali.
esse valor a priori vai ser negativo, então você coloca o módulo e ele simplesmente vai se transformar num valor positivo, e aí fica de fácil interpretação. Se esse valor positivo for maior que 1, então a gente tem que a demanda é elástica, ou seja, a quantidade está variando mais do que o preço, então ela é bastante elástica, ela responde mais do que o preço. Bom, e o contrário é verdadeiro, né? Ou seja, se a elasticidade der um valor menor do que a unidade, então significa que a variação percentual na quantidade, com certeza, é menor que a variação percentual no preço. E aí sim, dado que agora a demanda responde menos do que o aumento de preço, por exemplo, se eu aumentei 2%, ele respondeu com o aumento da quantidade somente 1%, ela é inelástica, ela tem pouca sensibilidade à quantidade demandada em relação a preço. Nesse caso, então, a gente conceitua como uma demanda inelástica, se o valor, né, calculado for, então, no módulo dele, menor do que 1. Aí, beleza, então a gente já sabe, se for maior que 1, é uma demanda elástica, e se for menor do que 1, é uma demanda inelástica. Então, ela vai se tornando mais inelástica quanto menor que 1, e se tornando mais elástica quanto maior que 1. Então a elasticidade vai aumentando conforme vai aumentando esse valor em relação à unidade. E quando vai caindo esse valor em relação à unidade, a inelasticidade é que vai aumentando. Entendido? Tá, mas aí, se tiver na unidade em si, ela é elástica ou inelástica? Aí ela não é nem elástica nem inelástica. Daí a gente diz que ela tem uma taxa de variação unitária. E é fácil de entender isso. É uma variação percentual da quantidade exatamente igual à variação percentual no preço. Então, se o preço aumentou 5%, a quantidade demandada caindo 5%, e aí você diz, bom, então a magnitude é a mesma, ele não é nem elástica nem inelástica, ela tem uma elasticidade unitária. Então, essa curva de demanda apresenta uma elasticidade unitária, quando o preço responde exatamente igual à variação da quantidade. Ou melhor, a variação da quantidade responde igual à variação do preço. Ok, pessoal? Então esses aí são os 3 caminhos mais comuns que provavelmente você vai conseguir encontrar calculando aquele valor, né? E aquele valor ali, no caso, da elasticidade. E aí chegando num desses valores, maior que 1, elástica. Menor que 1, inelástica. E igual a 1, esse valor, aí você tem uma demanda que apresenta elasticidade de preço unitária. Bacana, mais ou menos bacana. Bom, então tá aqui, eu fiz um quadrinho assim para tentar reforçar esse entendimento, né? Então tá aqui as 3, né, as possibilidades: elasticidade maior que 1, elasticidade calculada, né, que você calculou ali, menor que 1, e elasticidade que por acaso você faz aquele cálculo e chega igual a 1. Para cada um desses resultados, então, nós temos um porquê, né? A gente já viu que acima de 1, então, a elasticidade é elástica, a elasticidade da demanda, né, é uma demanda elástica. O ED ali, que é a nossa elasticidade de preço da demanda igual a 1, a gente tem uma elasticidade da demanda de composição de elasticidade unitária, e se for menor que 1, é uma demanda, então, que apresenta elasticidade de preço inelástica. Bacana? Ou seja, lembrando, inelástica, a quantidade demandada responde pouco a preço. Elástica, a quantidade demandada responde muito a preço. E elasticidade unitária, a quantidade demandada responde de forma equivalente ao preço, está variando na mesma direção. Aqui inclusive, para facilitar, estão as mudanças da magnitude. Vejam que no caso da elástica é certo, senão o valor não daria isso, que a variação da quantidade demandada é maior que a variação de preço. Até porque você vai estar, lembrem-se daquela equação simples original, você no final das contas está fazendo a razão de um pelo outro, está dividindo a variação da quantidade, a variação percentual da quantidade, pela variação de preço. Para dar um valor maior que 1, pessoal, necessariamente a variação da quantidade tem que ser maior, já que você está dividindo ela com a variação percentual do preço. Você está dividindo 2 por 1, vai dar 2, o valor que vai maior que 1. Você está dividindo 10 por 5, vai dar 2, vai dar sempre um número maior que 1. Se a taxa percentual da quantidade é maior que a taxa de variação percentual do preço, e você dividir a quantidade pelo preço, com certeza um número maior que 1 é elástica. Então você já está sabendo, ó, a quantidade demandada está tendo uma taxa de variação, está respondendo ao preço de uma magnitude muito maior do que a variação de preço. E aí mais simples ainda, a elasticidade unitária, isso tem que ser igual. Qual número que dividindo um pelo outro vai dar 1? Todo número dividindo um pelo outro vai dar 1, né?
Qualquer número, 50 por 50 vai dar 1, 100 por 100 vai dar 1, 10 por 10 vai dar 1. Então precisa ser igual, né? Então a variação da quantidade demandada tem que ser igual à variação do preço, para que a gente tenha então elasticidade unitária. E caso não, caso a demanda responda muito pouco em relação a preço, você aumentou 10% o preço e a demanda caiu bem pouquinho, caiu 2, 5, 8%, faz menor que o preço, né? Aí é claro que você tem uma taxa inelástica, ou seja, você tem uma elasticidade de preço da demanda inelástica, né? Porque a demanda não responde, não é tão sensível assim à variação de preço. Entendido? Só vou apertar um pause aqui, pessoal. E aí, é isso. Mas tem mais um quadrinho aqui. Resposta à mudança de preço. E aí é tranquilo, né? Foi praticamente o que eu falei, né? Daí qual é essa sensibilidade no final que a elasticidade está mostrando? Bom, se ela é elástica, é porque a demanda é muito sensível a preço, né? Ou seja, eu estou variando um pouquinho de preço e está variando mais a demanda. Está aumentando 2% o preço e está caindo 10%, está caindo 5%, está caindo mais. Né? Então ela é muito sensível, ela está tendo uma taxa de variação, uma resposta àquela variação de preço maior do que a variação do preço em si, né? Em termos percentuais. E aí tu diz que essa demanda é elástica. A gente vai ver que tipos de bens se comportam assim, mas já dá para adiantar que bens em que as pessoas não é tão essencial. Isso vai ser fundamental, não é tão essencial. Aí ela tem uma elasticidade maior, né? Porque se ficar muito caro, tu não compra simplesmente. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você precisa muito desse bem, esse bem é muito essencial, aí vai aumentar o preço, mas você precisa dele, você vai se obrigar a pagar, talvez você compre menos e tudo mais, mas mesmo assim você vai comprar. E aí, então, ela é inelástica, é o caso lá de baixo, que é pouco sensível ao preço. Então, inelástica é isso. Aumentou o preço em 10%, né? Então era para cair bastante. Se ela é elástica, cai bastante a demanda. Mas se ela é inelástica, ela cai menos. Cai 5%, 2%. Por quê? Porque as pessoas precisam desse bem. Então elas, mesmo estando mais caro, estão respondendo pouco a ele. Tem uma pouca sensibilidade. Então os bens que são normalmente mais essenciais são os bens mais inelásticos. Nós vamos ver isso ainda nessa aula, né? Essa é a ideia. E proporcional é proporcional. Não é nem nenhuma coisa nem outra. Está aumentando ou está caindo na mesma proporção, e aí elasticidade unitária. Bacana? Então tá aí, só botei isso aqui, um efeito essencial, né? Não serve para análise, terminamos a análise, mas tá aí. Determinantes da elasticidade. Vamos ver agora, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos, o que a gente vai fazer aqui? Dado que a gente entendeu, vamos supor, né? Vocês podem voltar ao vídeo, se for o caso, mas entendeu a equação, tá? Primeiro ponto, entender a equação da elasticidade. A gente vai ver de novo a equação em outras formas, mas ela é aquela equação que eu mostrei para vocês em relação à elasticidade de preço da demanda. Fazendo aquela equação, resolvendo, botando valores lá, quanto que variou, qual que é o preço, qual que é a quantidade, vocês vão chegar no valor, né? Valor negativo, bota o módulo, transforma em positivo e aí você vai analisar o valor. Sendo ele, voltando, isso é para fixar mesmo. Repetição, pô, é chato, o cara já sabe, é chato, mas o cara que não sabe, você fixa isso repetindo. Então, maior que 1 é elástica, menor que 1 é inelástica. Tá, beleza, já entendi isso, já entendi esses valores, mas o que é elasticidade em si? Então, agora a gente vai entender dentro, digamos assim, do contexto também econômico, mais conceitual, do porquê que alguns bens apresentam inelasticidade, outros bens apresentam elasticidade. Então, esse conceito que vamos estudar um pouquinho agora. Então, um deles, pessoal, é o grau de essencialidade do bem, necessidade versus supérfluos. Então, aqui é aquele primeiro ponto que eu falei para vocês, né? Se o bem ele é muito importante, se as pessoas dão muito valor aí, no caso de ele ser essencial para a vida, por exemplo, precisam muito de água, precisam muito de alimento, precisam de vestuário, são bens que são essenciais, eles costumam ser inelásticos, exatamente por isso que você vai fazer o quê? Se o preço deles aumentar, mesmo assim você vai precisar deles, né? Você vai ter que se reorganizar para comprar eles. Então, pessoal, eles acabam sendo o tipo de bens que apresentam maior inelasticidade. E o contrário é verdadeiro. Se o bem é supérfluo, aí você é o contrário da necessidade. É o que você não precisa tanto. Você até consome, mas não é algo que é essencial para a sua vida. A não ser que você seja viciado naquilo, sei lá, açúcar. Eu preciso comer um sorvete, sei lá.
Aí você dá maior valor a isso, tudo bem. Mas, se apertar as coisas, você talvez não, peraí, vou deixar para lá esse negócio, porque cinema nem é tão essencial assim, mas não é tão não é nada essencial, né? Você não vai deixar de ver se não for. E se você gosta, né, assistindo é legal. Hoje em dia ninguém mais vai, né? Ou pelo menos está mais difícil por causa da epidemia. Então, se o dono do cinema aumentar muito o preço, aí sim que ninguém vai, né? Então ele tem que o gosto dos consumidores, aquela coisa toda, e equilibrar um preço ali que, se ele sabe que é um bem que é supérfluo, ele alterar muito o preço, aí ele pode acabar com o próprio negócio. Veja bem, então conhecer o tipo de bem e qual a sua elasticidade é essencial. Então, lendo aqui, né, bens cujo consumo é essencial para a vida das pessoas tendem a ter sua demanda pouco sensível a alterações nos preços. Dessa forma, os bens de primeira necessidade, alimentos básicos, remédios, por exemplo, tendem a ter demanda inelástica, enquanto os chamados bens supérfluos, joias, roupas, etc., tendem a ter demanda elástica. Claro que aqui roupas finas, né? Roupas finas. Que roupa normal que a pessoa precisa do dia a dia, aí é essencial. E aí, outra coisa interessante, eu até falei do cinema, aqui esse ponto é interessante por conta desse exemplo. A disponibilidade de substitutos próximos. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, já você tem uma ideia aqui que é o substituto, né? já batemos nisso, mas e vamos bater de novo, né, nessa questão, então você vai saber, se não saber porque você não prestou atenção nas aulas, que te bate isso aqui o tempo todo, substitutos próximos. Que é quando você pode substituir aquele bem, porque existe outro bem, né, que tem o uso semelhante, né? Por exemplo, o clássico, né, margarina e manteiga, mas e aí pode botar geleia, pode botar nata, sei lá, são todos substitutos próximos um do outro. Vai lá botar no teu pão para fazer o café lá da tarde, né, ou da manhã. Então, da hora você vai decidir sabendo que, bom, se está muito caro aquilo que você gosta, infelizmente eu vou partir para outro que tem uma função semelhante, se estiver muito caro. Né? A não ser que você goste muito, então as preferências também estão vinculadas a isso. E aí o caso do cinema, como eu falei para vocês, imagina, ele é um bem elástico, mas também pelo fato de ter muito substituto próximo. Ou seja, é mais fácil ficar em casa vendo a Netflix, vendo a Prime, né? Ou a Disney, sei lá. Ou até mesmo baixar o filme, sei lá. Tem tanta opção, né? Que muitas pessoas preferem ficar em casa. Claro que olhar no cinema é bacana, tem tudo aquela coisa, comprar pipoca. Pode comer pipoca em casa também. Então existe um substituto muito forte, né? Tanto que as pessoas estão deixando bastante de ir no cinema, até por causa da crise, mas mesmo depois, provavelmente essa taxa vai estar baixa. Então a questão do substituto próximo ela é essencial para tornar um bem mais elástico. Se é um bem que você precisa e não tem como substituir ele é insubstituível, digamos assim, aí, pô, imagina, né? Ele acaba sendo inelástico, porque você precisa dele e ele não tem como substituir por substitutos próximos, então ele acaba tendo maior inelasticidade. Você acaba tendo que, não, tá mais caro, mas eu vou pagar porque não tem como fazer o quê? Olha só, a elevação do preço da manteiga provoca uma queda do consumo da manteiga, que poderá ser substituída pela margarina, que foi o que eu falei para vocês. Nesse caso, pequenas variações no preço da manteiga tendem a provocar grande impacto sobre a quantidade demandada da manteiga. Por quê? Porque ele tem um substituto, então tu não pode. O substituto está concorrendo indiretamente com esse produto, então é mais um concorrente. Né? Por isso que você não pode alterar tanto o preço, porque aí a demanda foge. E aí que está o fundamento da elasticidade. Você perde demanda porque aumentou o preço. Então, tu acaba tendo uma demanda mais elástica quando tem muitos substitutos próximos. Por outro lado, como os ovos não têm substitutos próximos, a demanda por ovos provavelmente é menos elástica do que a demanda por manteiga. Assim, quanto maior o número de substitutos de um bem, mais este bem tende a ter... porque o ovo tem demanda elástica. Porque o ovo é um bem único praticamente, né? Cara, para quem gosta, né? Um ovo mexido ali pela manhã, ali que vai substituir pelo quê, né? Vai fazer o quê? Então, assim, tem bens que eles são únicos, né? Tem um gosto próprio, tem um jeito próprio. E o cara pode dizer, não, mas tu pode substituir o ovo da galinha pelo ovo do pato. Mas onde é que tu vai achar um ovo do pato? Né? É uma coisa muito mais artesanal e difícil de achar. E o de codorna é um negocinho desse tamanho que se tu comer muito passa mal. Então, não rola, né? Então, veja bem, um bem
que não tem substitutos próximos, assim, efetivos. Então acaba sendo mais inelástico a demanda desse bem, né? Se subir o preço do ovo, você continua comprando ovo, vai fazer o quê? Compra menos, né? Mas continua comprando. Bom, pessoal, proporção da renda gasta do bem. Claro, isso aqui é essencial, porque o bem ele tem impacto sobre a renda dos indivíduos. Então, isso também leva a certa elasticidade ou inelasticidade. Quando o peso relativo de um bem no orçamento total do consumidor é muito pequeno, aí tranquilo, né? A tendência é que a sua demanda seja pouco sensível a alterações de preço. Então, aquela coisa, tu vai comprar fósforos, vai comprar palito de dente, aí é centavos, né? Talvez R$1, alguma coisa, mas se aumentar um pouco mais, 20%, de R$1 para R$1,20, você talvez nem perceba, né? Porque é uma coisa tão assim pequena no orçamento, perto das outras coisas que você vai comprar no mercado, que aí você, eu preciso do palito de dente, por exemplo, mas tá quanto? Você vê ali, a não ser que esteja um absurdo, né? R$7, pô, aí não, né? Mas se tiver um preço razoável, você vai lá, não nota muita diferença de uma variação por conta do peso dele, né? Tem tanto peso no orçamento. Mas agora o contrário é verdadeiro. Por outro lado, caso a demanda, caso o bem represente uma parcela significativa do orçamento, então essa demanda tende a ser elástica. É claro, né, se você for comprar uma geladeira, não vai ser bem assim, né? Você vai olhar o preço, se estiver muito caro, aquela ideia, vou pagar em várias vezes, né? Mas se estiver caro, você vai pagar várias vezes um gordinho ali, né, todo mês. Você não quer isso, você está tentando ver uma qualidade perto de um preço relativamente razoável, aí você vai estudar o preço, claro, você não vai tomar uma decisão assim, como comprar o palito de dente, pega aí e bota na... Por quê? Porque com certeza, se o preço estiver caro, você não vai comprar, então ele tem um impacto muito grande na sua renda, e aí a elasticidade tem que ser maior desse bem. E agora, o palito de dente tem um peso quase irrisório na renda dos indivíduos, então eles não tendem a responder muito ao preço, porque se aumentar 20%, 30% ainda é um preço baixo, essa é a ideia, né? Então o peso, né, digamos assim, né, do gasto, da renda nos bens, tornam eles mais elásticos. Então esses bens duráveis, né, eles tendem a ter uma maior elasticidade, responde ao preço. Mas isso é no curto prazo, claro. Agora, não precisa pensar nesse curto e longo prazo. Mas no curto prazo, ou seja, no momento inicial, sim, você responde muito a preço com um bem que pesa tanto, né? Você tem que estudar para ver a sua capacidade de compra, né, desse gasto e tudo mais, em relação à sua renda. Daí ele se torna inelástico. Bacana, pessoal? E por fim, lá, uma linha lá, tempo de ajuste às variações nos preços de mercado. Agora o tempo entrou, né? Quanto maior o horizonte temporal, maior a possibilidade de variação na demanda do bem. Então aqui, pessoal, é uma coisa que a gente vai ver mais ali para frente, que é a questão do tempo. O tempo ele vai influenciar, sim, a elasticidade. Só que aí depende, assim, tem bens que vão responder, como esses bens, né, duráveis, que vão responder com maior elasticidade inicialmente, mas com maior inelasticidade ao longo do tempo, por incrível que pareça. A gente vai estudar melhor isso, mas eu já posso adiantar, né, que é o fato de que, bom, você vai analisar a geladeira, e pode ser que ela dure anos, né, porque ela é um bem durável, tem que durar anos. Mas em algum momento você vai ter que estudar o fato de uma geladeira nova. Então vai existir uma demanda reprimida, pode durar mais tempo ou menos tempo, mas em algum momento você vai ter que fazer a substituição. Então veja bem que acaba se tornando um bem inelástico, porque aquela demanda acaba se tornando essencial em algum momento do tempo. Então no curto prazo ela é elástica, se estiver muito caro você não compra, você espera ficar mais barato para comprar ou não, então você está respondendo muito a preço, mas ao longo do tempo, quanto mais tempo passar, ela vai se tornando cada vez mais inelástica, porque a sua necessidade de trocá-la é cada vez maior. Entendido, pessoal? Então é nesse sentido que a elasticidade sim responde à variação no tempo. Ao longo do tempo, alguns bens se tornam mais inelásticos. E a gente vai ver que o contrário também existe, né? Que é bens que são inelásticos a curto prazo, mas ao longo do tempo eles vão se tornando elásticos. Mas daí eu vou deixar essa análise para a gente ver quando for essa questão de analisar curto e longo prazo, ou seja, essa questão temporal na elasticidade. Não vai ser nem nessa aula, imagino que seja na próxima, ou na elasticidade 3. Em alguma das duas a gente vai ver isso.
Então, a elasticidade de preço da demanda. O determinante básico da elasticidade de preço da demanda é a disponibilidade de bens substitutos. Bom, isso aqui é só para reforçar aquilo que a gente já viu. Como eu falei para vocês, alguns reforços vêm para exatamente fixar, né, esse conhecimento para vocês. Então, se há muitos substitutos, a demanda é elástica, e se há poucos substitutos, é inelástica. Só para colocar aqui. Bom, agora sim, até aqui a gente está falando de uma elasticidade que ela pode ser vista de forma discreta, como eu estava falando para você, então pegar ali mas na análise econômica a gente normalmente usa função demanda, função oferta, né, e coisa e tal, e são funções contínuas e tudo mais. Então é interessante a gente começar a ir para essa questão de analisar a elasticidade no sentido de usar, né, digamos assim, a taxa de variação numa função contínua. É o que a gente vai fazer a partir daqui. Então, a elasticidade no ponto, no caso da demanda, mede a sensibilidade num determinado ponto da curva de demanda. Então, aqui, na verdade, o que vai acontecer? Se existe uma reta... Só um pouquinho, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui. Pessoal, então vamos voltar aqui para análise da elasticidade no ponto, como eu estava falando para vocês. Ok, então vamos voltar aqui para a elasticidade no ponto. Porque aí a gente vai falar da curva da demanda, vocês vão pegar uma função linear e analisar então qual é a elasticidade em cada ponto, né, daquela demanda. Então, para cada região da curva da demanda, teremos um nível de elasticidade relacionado a um ponto diferente. Exemplo, considere essa demanda, né, essa função demanda numérica, que é 20 menos 5P. Calculando a elasticidade para o preço médio e a quantidade média, nós temos o seguinte. Dado que se a quantidade for igual a zero, nós temos então que o preço é igual a 4, a média entre 0 e 4 é 2. E quando o preço é igual a 2, nós temos que a quantidade é igual a 10. Entendido isso? Ou seja, quando a quantidade é 0, a gente vai ter o preço máximo. Ou seja, esse preço 4, qualquer preço igual a 4 ou maior que 4, vai ser a quantidade sempre 0. A quantidade nunca é negativa, lembram disso, né? A quantidade demandada. Então, o preço igual a 4 é aquela solução de Cantor, né? O máximo de preço possível na qual a demanda é 0. Então, quer dizer que o preço entre 0 e 4, a ideia é essa, entre 0 e 4 é que vai existir uma demanda positiva, né? Se o preço for 0, aí vocês podem ver que a quantidade demandada vai ser 20, que vai ser a maior quantidade demandada possível. A gente já fez essa análise lá na análise da função de demanda. E então significa que o preço ele vai estar ele estando nesse intervalo entre 0 e 4, necessariamente a metade disso, que seria a média no caso aqui, é 2, né? Então o preço médio é igual a 2. E se o preço médio é igual a 2, nós colocar lá em cima na função demanda, vai dar 5 vezes 2 vezes, 5 vezes 2, que é 10, e a gente vai ter uma quantidade demandada igual a 10. E essa quantidade demandada é exatamente a nossa quantidade demandada média, ok? Então a quantidade demandada máxima seria 20, a mínima com certeza seria 0, e aí dá para perceber facilmente que a quantidade demandada média é 10. Tá, aí tudo bem, então preço médio, quantidade demandada igual a 10. Aí se a gente fizer o cálculo da elasticidade e preço da demanda, nós vamos chegar a esse valor. Vamos analisar então a elasticidade em si. Olhem comigo. Aqui ó, nós temos essa parte aqui, que é a derivada parcial, ok? Da quantidade demandada em relação ao preço. Se pegar a equação lá em cima, tá? É só você resolver. É 20 derivando da zero, uma constante, menos 5P, derivando em relação a P, sobra menos 5. Tranquilaço, né, pessoal?
A derivada da variável em relação a ela mesma é 1, né? Então sobra 5. Está aqui. E preço dividido pela quantidade. Bom, o preço a gente viu que era o preço médio, que é igual a 2. Está aqui. E a quantidade média, que é igual a 10, está aqui. Então está aí, é só resolver agora. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 dividido por 10 dá menos 1. Né? Lembra que eu falei para vocês? Chegamos num preço negativo. E aí, o que a gente faz quando chega num preço negativo? Para fazer a interpretação, a gente precisa fazer um módulo, passar um módulo, né? Então tá aí, um módulo vai ser igual a 1. Bom, um módulo essa demanda igual a 1 é o quê? É aquilo que a gente definiu antes, elasticidade unitária, né? Então tá aí, essa demanda, nesse ponto que a gente calculou, é um ponto de elasticidade unitária. Só que aí vem uma questão, que aí está dentro disso, que é o seguinte: que ponto é esse, né, da demanda? Esse ponto em específico da demanda que a gente calculou é o ponto médio, porque pegamos o preço médio e a quantidade média. Então, pegamos exatamente na média da demanda. E exatamente na média da demanda, nós temos a elasticidade unitária. Essa é a ideia. Então, uma demanda, pegar a função demanda, se eu pegar o ponto médio dela e calcular a elasticidade naquele ponto, eu vou chegar na elasticidade unitária. Essa é a ideia. Mas vamos continuar daí. Bom, vamos então calcular agora a elasticidade para um ponto acima da média. Por exemplo, um preço igual a 3. Se a gente botar naquela equação que está lá no slide anterior, o preço igual a 3, pessoal, vai dar 20 menos 5 vezes 3, né? Que vai dar 15. Então, 20 menos 15 que dá a quantidade igual a 5. Está aí. Aí a gente calcula a elasticidade, a gente já sabe que a derivada parcial em relação ao preço é menos 5, isso não vai mudar. Só que agora o preço é 13 e a quantidade é 5. Então, isso vai dar menos 3, que é igual a 3 quando você coloca um módulo. Então, o que é uma elasticidade de módulo igual a 3? Bom, se ela é maior que 1, então já está respondido, né? Ou seja, a demanda é elástica. Bacana? E agora, calculando a elasticidade para um preço abaixo da média, nós temos o seguinte: vamos considerar o preço igual a 1. A média era 2, um preço abaixo da média pode ser o preço igual a 1. Substituir lá na função demanda, que é 20 menos 5p, né? Bota 1, vai dar menos 5, então 20 menos 5 dá 15. Tá aí, é fácil de calcular. Agora é só calcular a elasticidade, usando novamente a função da elasticidade, que está aí, né? Está aqui, essa aqui é que representa a função da elasticidade. A derivada parcial é igual a menos 5 vezes o preço, que é 1, agora a quantidade, que é 15. Então, a gente vai ter, resolvendo essa equação, o valor de menos 0,33. Coloca um módulo, nós já sabemos que um módulo de um valor positivo mais menor do que 1 é demanda inelástica. Bacana, pessoal? Mais ou menos bacana? Então, aí fizemos esse exemplo aí. Bom, e agora a gente vai tratar os casos extremos, que a gente não falou nada deles até aqui, mas está aí. O que a gente falou até aqui? Né? Que se o preço, ou melhor, a elasticidade de preço da demanda for um valor maior que 1, elástica. Se for um valor menor do que 1, inelástica. Igual a 1 é elasticidade unitária. Então temos três possibilidades, né? Mas existem dois outros casos que eu não falei para vocês, que são considerados casos extremos. Eles podem estar contidos dentro desses casos, mas na verdade, mas vamos considerar como se fossem pontos fora desses casos. Aí, os casos extremos são o seguinte: e se o preço for igual a zero? Se o preço for igual a zero, a quantidade é igual a 20, não se altera, é fixo. Se a gente calcular a elasticidade nesse ponto, bom, vai ser o menos 5 vezes 0 dividido por 20. Só que aí que está, né? Qualquer coisa dividida por 0 e multiplicada por 0 é 0. Então, a gente vai ter a elasticidade igual a 0. E aí? Bom, no caso de 0, você pode dizer até que ela é perfeitamente inelástica. Alguns colocam dessa forma. Né? Ela é muito inelástica. Tanto é que vai dizer assim, de 1, quanto menor ela for, mais inelástica ela é. E quando chegar no 0, alguns chamam de perfeitamente inelástica e tudo mais.
Mas eu acho que o nome mais interessante para essa aqui é anelástica, porque é como se não existisse elasticidade nenhuma. Então a gente chama de demanda anelástica, tá legal? Bacana? É anelástica. Fechou? E o outro caso, pessoal, é se o preço for igual a 4, que daí a demanda vai ser igual a zero, como a gente viu. E se a gente calcular nesse ponto, a gente vai ter o seguinte, né? Que a elasticidade da demanda é menos 5 vezes 4 dividido por zero. Bom, aí vem aquela questão da divisão por zero. Não existe, não é que não existe, ele é indefinido. Acho que essa é uma definição melhor. Por quê? Porque todo número que vai dividindo por um valor cada vez menor, ele vai se tornando cada vez maior, ele vai indo para o infinito. E além, podia deixar, vai para o infinito e além. Não, então o que acontece? Quanto mais próximo de zero, dividindo, maior o número que está sendo dividido, o resultado do número. Né? Então 4 dividido por 4 é 1, 4 dividido por 2 é 2, 4 dividido por 1 é 4, e por 0,5 é 8, por 0,25 é 16, e assim por diante, 0,125, aí é 32. E cada vez que vai diminuindo, 0,000 alguma coisa, vai ser milhões e milhões, e daí bilhões, e aí, ou seja, vai para o infinito, né? Essa é a ideia. Então, quanto mais próximo do zero, mais próximo do infinito. Isso é L'Hopital, né? Isso é limites. E aí o que acontece? Quanto mais próximo de zero, mais próximo do infinito, essa divisão, então a gente vai ter o infinito multiplicado por um valor negativo, obviamente o 5 vezes o infinito, né? Então a gente vai ter um infinito negativo, claro, né? Aí coloca o módulo, temos infinito positivo. Não, mas o infinito é o que no final? Então é um número que é muito maior que 1. Né? Quanto maior o número em relação a 1, mais elástico, né? Maior que 1, elástico. Quanto maior, mais elástico. 2 vezes, 3 vezes, cada vez mais elástico. Infinitamente elástico, os economistas aí chamam de perfeitamente elástico. Então, nesse caso aqui, a elasticidade é perfeitamente elástica quando a elasticidade tende ao infinito, tá legal? Então tá aí, demanda perfeitamente elástica, pessoal. Bacana? Mais ou menos bacana, né? Então vamos analisar o gráfico. Uma hora sempre aparece um gráfico aí para nós. Né? Tá aí. Curva de demanda linear representada. E aí, representada genericamente, A menos BP, né? Ou numericamente 20 menos 5P, como está ali. E aí temos nossos pontos médios, né? Que a gente definiu, né? Para aquela equação ali. E a gente já sabe que a elasticidade nesse ponto é igual a 1, foi o que a gente calculou agora há pouco. Bacana, elasticidade unitária, coisa e tal. E aí a gente também, está aqui o cálculo, né? Eu refiz o cálculo novamente para lembrar e tudo mais, mas foi o que a gente fez ali anteriormente. E se a gente também fez o cálculo para quando o preço é maior que o preço médio, né? No caso o preço igual a 3, o que leva a uma quantidade demandada igual a 5, naquela equação ali. E a gente calculou a elasticidade e viu que ela é o quê? Maior que da 3, é claro, e é maior que 1, e a gente já sabe que um cálculo de elasticidade em que o valor é maior que 1 é elástica. Então temos uma demanda elástica nesse ponto aqui. Então cada ponto apresenta um certo nível de demanda. Tá aí o cálculo que a gente fez anteriormente, né? Só para relembrar. Bom, aqui embaixo também tem aquele outro ponto que a gente calculou, quando o preço médio é menor, ou melhor, desculpa, o preço é menor que o preço médio. No caso, o preço igual a 1, que dá uma demanda, uma quantidade igual a 15. Nesse ponto, nós calculamos a elasticidade e deu igual a 0,33, ou seja, menor que 1 é então, um ponto em que a demanda é inelástica. Então temos um ponto lá em cima em que a demanda é elástica, um ponto aqui embaixo que a demanda é inelástica. Vocês podem ver que cada ponto aí na demanda pode apresentar uma elasticidade específica, tá ok? Bom, mas isso também dá uma ordem nessa questão. Olha só. Aqui é o cálculo de novo, né? Todos eu estou recolocando o cálculo. E também vamos colocar esses pontos extremos. Nesse caso aqui embaixo, quando a elasticidade da demanda é igual a zero, a gente viu que ela é anelástica, né? Então não tem elasticidade nenhuma nesse ponto. E lá em cima, e aqui o cálculo, e lá em cima também, ó, quando o preço é igual a 4, a quantidade é igual a zero, a nossa elasticidade tende ao infinito.
Nesse caso, ela é perfeitamente elástica, demanda perfeitamente elástica. Bom, pessoal, o que dá para notar disso é que quando a gente tem, né, um valor que está acima, aqui todos os pontos já estão definidos, né, onde é demanda elasticidade unitária, lá no último ponto perfeitamente elástica, e no último ponto aqui embaixo, demanda anelástica. Mas assim, os intermediários é que vai nos interessar agora. Por quê? Olha bem, é o conjunto de pontos onde a demanda é elástica e o conjunto de pontos onde ela é inelástica que vai nós definir as zonas em que existe uma elasticidade da demanda diferente. Por exemplo, todos os pontos acima da elasticidade unitária, como a gente pode ver, sempre vão dar acima de 1 o cálculo desses pontos. Então, pessoal, essa é a zona em que a demanda é elástica. Legal? Então, acima do ponto médio, onde a elasticidade unitária, todos os pontos vão apresentar demanda elástica. Inclusive o último, né? O último lá vai ser perfeitamente elástico, como se tendesse até o infinito, né? E abaixo também. Todos os pontos que estiverem abaixo da demanda de elasticidade unitária, ou melhor, né, onde representa o preço médio, todos os preços abaixo, toda a demanda nesses pontos vão apresentar elasticidade inelástica. Como vocês podem ver, o cálculo vai levar a valores menor do que 1. Então, essa região abaixo da ponta da elasticidade unitária, todos vai ser a região da demanda com inelasticidade. E todos os pontos acima vai ser a região da demanda com elasticidade. Bacana? Legal? Então, assim a gente define as regiões da demanda conforme a sua elasticidade. Bom, aqui uns exemplos de alguns bens que apresentam certa maior elasticidade, menor elasticidade, só para a gente compor um pouco isso, pessoal. Para dar alguns exemplos mesmo, mas nesse sentido isso aqui. Então tá aí, né? Como vocês podem ver ali, ó, os bens que são mais inelásticos são aqueles bens que você, na verdade, não dá tanto valor a alimentos, claro, né? Vocês podem ver que os alimentos, combustível também, você precisa colocar combustível, é algo de necessidade para o seu transporte, caso você tenha, né, automóvel, moto, alguma coisa assim, ou de certa forma você vai pagar pelo combustível também, se você pegar ônibus e tudo mais, e Uber. Então, o combustível é algo que você consome. O fósforo está bem lá embaixo, ele é quase anelástico, né? Aquela ideia que eu falei para você de você, como não pesa tanto no orçamento, você não dá tanta bola à variação de preço que o fósforo está tendo ali. Então, ele é quase anelástico. Você compra ele porque precisa comprar ele, não responde tanto a preço assim. E, claro, os alimentos também, você precisa comprar eles, então eles estão na região inelástica da demanda, como vocês podem ver, porque, claro que se ficar caro, você vai estar fazendo aquelas trocas, né? Não, então vou comprar frango, vou comprar carne, vou fazer essas alterações conforme, claro, os gostos, né? E também o fato do preço também de cada alimento, você vai estar fazendo isso, na verdade você faz isso já, né? Só não está fazendo tecnicamente, agora você está analisando. E ali vocês podem ver que aí você pega lá um filé, algo mais elaborado, já está naquela região ali de entre elasticidade unitária e quase sem inelástica, porque não é uma coisa que é tão essencial assim, né? Mas que sim, então você em alguns momentos pode optar. E bebidas, carro e casa, aí tem um peso muito grande no orçamento, aí aumenta a elasticidade desses bens. E bebida não é essencial, você não vai morrer, né? Se não tomar a bebida, assim. Você vai de vez em quando, talvez tomar, se caso goste, mas não é essencial. Então, claro, se aumentar muito o preço, aí sim que você que já não bebia muito, vai beber menos ainda, né? Aí, claro, não sei que a pessoa tem problema com bebida, e aí não, nem responde a preço mais, né, infelizmente. Ok, pessoal, a ideia é essa, assim, de alguns bens conforme a sua elasticidade. Aqueles ali, por que carro e casa estão inelásticos? Aí, no caso, é o caso do peso mesmo, né? No caso do peso desses bens no orçamento, como a gente viu aí, estava ocorrendo certa inelasticidade deles em relação. Agora, ou melhor, elasticidade, desculpa, acaba ocorrendo certa elasticidade deles em relação. As pessoas respondem muito a preço para eles. E as bebidas, o fato é isso, eles não ser tão essenciais também, as pessoas respondem muito a preço a isso. Tá bom?
E aqui um exemplo, pessoal, tá? Um exemplo de valores que foram realmente calculados, né? Para a gente simplesmente simplificar. Olha só o que se encontrou na prática, estimando valores para alguns bens, como vocês podem ver aí. Sal, imagina sal, né? Sal ali tá 0,1, é quase anelástico também. Por quê? Porque sal é muito barato e é bastante abundante, assim, né? Sal, ainda mais agora, se botar em essa dessalinizadora, vai ter sal que ninguém quer mais, né? Então, o sal é algo que acaba se tornando muito barato, que você não vai consumir muito sal. Outra coisa é isso também, você não vai consumir muito sal além daquilo. Então, se, por exemplo, se o sal ficar mais barato, você não vai comprar mais sal, porque você vai consumir uma quantidade moderada de sal, né? Exatamente para evitar problemas. Tem pessoas que consomem mais sal, tudo bem, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ninguém vai aumentar o consumo muito significativamente de sal se o preço cair, não vai aumentar quase nada. Então o sal acaba sendo bastante anelástico. A água também, apesar que ela é um pouco mais essencial que o sal, então ela é anelástica, ela é inelástica, mas mesmo assim tem alguma resposta um pouquinho maior que o sal. Café também, cigarros, calçados. Então pode ver que bom, cigarro, né, é inelástico porque as pessoas que fumam tá fumando e não está respondendo muito a preço, né? Calçado você precisa, habitação está na área de elasticidade unitária, e aí já começa a vir, a partir daí, bens que apresentam elasticidade, ou seja, maior que um, são mais elásticos, como a gente viu, automóveis, viagem para o exterior, refeições em restaurantes. Por que refeições em restaurantes, cara, isso não é essencial? Bom, mas depende, né? A maioria das pessoas prefere comer em casa, a não sei que não tenha tempo, porque, e fim de semana principalmente, sempre que possível, na casa da mãe, né, sei lá, ou fazer mesmo, porque pode sair mais barato do que comer em restaurante. Então, o restaurante em si pode ser um evento mais social, ou claro que tem pessoas que comem todo dia em restaurante, não tem tempo mesmo, assim, né? Mas tempo para comer naquele que não é tão caro também, não vai comer sempre no mais caro, essa ideia. A não ser que o cara tenha muita grana e resolve fazer isso, aí tudo bem, mas ele não é tão essencial assim, tu comer num restaurante, assim, é mais essencial tu comprar a comida e fazer. Aí sim, esses aí, os produtos, na verdade, alimentícios estão mais na região inelástica, essa é a ideia. Viagens aéreas, cinema, olha o cinema ali, 13,7, bem alto, né? Muito elástico, né? Então, como eu falei para vocês, né? Responde muito, ele é supérfluo, né? Não é essencial para as pessoas. Se o preço dele aumentar, aí sim que as pessoas não vão, né? Vai recair muito a quantidade. Então o sistema tem essa questão. Marcas específicas de café. Então, assim, tem uns cafés que vocês olham assim, no mercado, que às vezes é até interessante a pessoa comprar de vez em quando para provar, mas é caro pra caramba, é caro pra chuchu alguns. E daí, dependendo, muitas pessoas não vão comprar. Pô, vou comprar um café normal, que já é gostoso, para quem gosta de café, né? Mas, e aqueles mais essenciais, a não ser que o cara seja muito, não, preciso tomar cafés específicos. Mas para de vez em quando, tudo bem, tu compra um ou outro, né? Que é mais caro. Então isso aí responde muito a preço, não é essencial em nada. A não ser que o cara seja um sommelier de café, né? Eita. Aí o que acontece? A elasticidade de preço da água, então, é igual a 0,2. Olha só, sugere que um aumento de 10% no preço da água poderia reduzir a quantidade de demanda em apenas 2%. É claro que vai existir sim um impacto na demanda, afinal as pessoas estão pagando por aquele produto. Se ficar muito caro a água, o que tu vai fazer? Você vai tentar racionalizar, né? Você responde a preço, mas nem tanto assim. Por quê? Porque é essencial, você precisa lavar as coisas, tomar banho, você precisa da água, né? Então, ele acaba tendo uma resposta baixa com relação ao aumento de preço. Por isso que esse tipo de coisa não pode ficar num monopólio, por exemplo. Tem que ter alguma regulamentação, porque, afinal, isso a gente vai trabalhar lá na frente, né? Mas tudo bem, porque, imagina, é algo tão essencial assim, não pode ter um preço lá em cima, a não ser uma grave crise hídrica, alguma coisa assim, isso acaba acontecendo. Elasticidade de uma marca específica de café, como eu falei para vocês, 5,6 é um absurdo de elasticidade, significa que é muito elástico, né? Olha só,
sugere que um aumento de 10% só no preço dessa marca específica pode diminuir a sua quantidade demandada em 56%. Né? Imagina, normalmente esse tipo de coisa já é caro, né? Tu vai lá, é R$20, 25, 30 para comprar um pacotinho de café. Aí se é 20, vai aumentar 10%, já é 22. Claro que para uma coisa que você nem dá tanto valor assim, você vê no preço cada vez mais alto, algumas pessoas vão responder claramente. Se você tinha ideia de talvez comprar para experimentar, você não, peraí, isso eu não preciso disso. Né? Então responde muito. E aí, claro, tem algumas pessoas que não, isso é muito, como a gente vai ver, né? Na questão da demanda é muito específico, cada consumidor tem a sua. Mas em conjunto, esse tipo de bem, ele tem esse tipo de resposta. É claro que alguma demanda tem, é claro que existem pessoas que consomem esse bem, não estou dizendo que não. Mas em grande maioria as pessoas preferem um café mais barato e tal. Bacana, pessoal? Exercício, nada melhor, né? Então, encontre elasticidade, preço da demanda no ponto de equilíbrio de quem? Desta função aqui. Agora eu quero ver. Bora lá. Eu vou até dar um pausation aqui. E vocês façam isso em casa, dão um pausation para tentar resolver. E me tragam a elasticidade no ponto de equilíbrio. Qual é a elasticidade? Elasticidade preço da demanda no ponto de equilíbrio. Tenta fazer, tenta resolver, quebra a cabeça um pouquinho, porque isso é importante, né? Importante vocês conversarem. Tem que fazer um exercício para fixar esse conhecimento, entendeu? Você não vai ficar voando, você vai esquecer rápido. Daqui a pouco você vai lá ver um vídeo no YouTube, vai tomar café, sorvete, vai, sei lá, fazer o quê, e esquece. Ou vai fazer alguma outra atividade mesmo, de estudo, e acaba não fixando isso. E é importante você fixar isso, vai aparecer de novo. Entendeu? Então pause e faça o exercício. Então, pessoal, a resolução é a seguinte: se você fez então um método de encontrar o equilíbrio, né, igualando a oferta com demanda, as duas equações isolando P e depois encontrando a quantidade, você chega nesse valor aqui, que o preço é igual a 8 e a quantidade de equilíbrio é igual a 1819. Ok? Bacana. Aonde vocês chegaram, né, nesse valor. Aí o próximo passo, pessoal, agora é pegar aquela equação de elasticidade. Eu vou tentar escrever ela aqui, eu vou dizer tentar mesmo, né, porque é difícil de escrever aqui. Que é, lembra que a gente viu elasticidade, preço da demanda e coisa e tal. E o que era aquela equação? Vai ser difícil. Isso aqui, se for difícil, imagina. É a derivada parcial da quantidade demandada e tá sendo alguma coisa. Quantidade demandada, a gente já sabe aquele que tem o desenho em cima, né? Com certeza. E em relação ao quê? Ao preço, né? Então aqui é a derivada parcial, né? Em relação ao preço vezes quem? O preço dividido pela quantidade, né? Tá aí. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Aí o que vocês encontraram? Vocês encontraram o preço e quantidade, que são as que estão aí, né? O preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Então vocês já encontraram uma parte da resolução, né? E a quantidade de equilíbrio aqui. Tá, então falta a outra parte, que é a derivada parcial da quantidade demandada em relação a preço. E aí, isso eu cheguei a perguntar para vocês, qual é então o resultado dessa derivada parcial em relação ao preço? Bom, 3.123 é uma constante. Vocês viram lá em cálculo 1, qualquer derivada de constante é zero. E a derivada do preço em relação a ele mesmo, ou qualquer variável de x em relação a x, y em relação a y, qualquer derivada da variável em relação a ela mesma é 1. Então ali é 1 vezes menos 163, não é? Então fica menos 163. Então tá aí. A resolução vai ser menos 163 vezes 8 dividido por 1819. Entenderam? Bacana. Mais ou menos bacana. Ó, a derivada, então, parcial da quantidade demandada em relação a preço é menos 63. Isso aí vocês têm que saber, pessoal. Tem que saber derivar. E
E a derivada é fácil encontrar ali, é o coeficiente angular. Nesse caso, quando é uma função linear, é o coeficiente angular. Aí é só multiplicar pela razão entre preço e quantidade, que vocês têm aí. Aí sai esse valor aí, menos 163, vezes 8 dividido por 1.819, e aí vocês vão chegar no valor de menos 0,72, menos 0,72. Depois vocês refaçam isso, né? E isso aí, se colocar um módulo, com certeza 0,72 é menor que 1. Então, o que que essa demanda é, pessoal? O que que é, na verdade, a elasticidade da demanda no ponto de equilíbrio? O que que ela é? Ela é elástica, inelástica ou de elasticidade unitária? Pode chutar. Se é menor do que 1, é perfeito, tranquilo. Então, a demanda perfeita, demanda inelástica, aonde? No ponto de equilíbrio. Vocês calcularam exatamente ali onde é o ponto de equilíbrio. Bacana? Mais ou menos bacana? Bacaninha, né? Então tá aí. Essa é a forma de calcular a elasticidade. A gente vai fazer outros exercícios, coisa e tal, mas basicamente é isso. É claro que como a gente está calculando a elasticidade preço da demanda, você não vai poder pegar a equação de oferta e fazer isso, né? Como você encontra o equilíbrio lá, você bota o preço tanto na quantidade ofertada e demanda, vai dar o mesmo equilíbrio, porque as duas se cruzam em um ponto só. Mas aqui o cálculo está sendo feito para encontrar no ponto da demanda. Claro que você vai ter que usar a derivada parcial em relação à função de demanda. Então, nesse caso específico, se você calcular o preço da demanda, use a demanda. Bom, aí tem um videozinho, né, para encerrar, da galera lá que inventou isso tudo, né, inventou praticamente a microeconomia nos seus primórdios ali. E ele é muito essencial, que é o Alfred Marshall, né? Na verdade, essa parte de elasticidade, talvez eu tenha um vídeo mais à frente, que é o esqueci o nome dele, Hicks, né? O Hicks que vai desenvolver coisa e tal. Mas o Alfred Marshall também, né? Então essa galera, os neoclássicos aqui vão desenvolver esse corpo teórico na qual a gente está trabalhando. Por isso que eu sempre trago um vídeo no final da aula, assim, em relação a algum desses autores, né? Que são fundamentais para a nossa microeconomia aí. Ok, pessoal? Então, vou passar esse videozinho aí. Não sei se eu passo ou não, porque depois disso aí. Vou passar. Bora lá ver o vídeo. Então. Hello, my name is Alfred Marshall. I was born on July the 26th, 1842, in Bermondsey, London. I grew up in the London suburb of Clapham, and I was educated at the Merchant Taylors' School, Northwood, and St. John's College, Cambridge. In 1868 I became a professor specializing in political economy at Cambridge University, and in 1877 I moved to University College, Bristol. My speciality was microeconomics, the study of individual markets and industries, as opposed to the study of the whole economy. My most important book was Principles of Economics. In it, I emphasize that the price and output of a good are determined by both supply and demand. The two curves are like scissor blades that intersect at equilibrium. I developed the concept of price elasticity of demand, which quantifies buyers' sensitivity to price. To be able to measure the changes in well-being from government policies such as taxation, I devised the concepts of consumer and producer surplus. My ideas form the basis of what is known as welfare economics. In order to understand how markets adjusted to changes in supply over time, I introduced the idea of 3 time periods: the immediate period, the short run, and the long run. I argued that the economy was an evolutionary process in which technology, market institutions, and people's preferences evolve along with people's behavior. I became the dominant figure in British economics from about 1890 until my death, on the 13th of July, 1924. I am buried in the Ascension Parish Burial Ground in Cambridge. Bacana, pessoal. Então, com isso, a gente encerra esse vídeo aqui, né?
Deixa eu ver aqui.